Comunicação imparcial que reverbera na força de expressão que se revela, na interlocução que foge à regra. Curte, compartilha e se integra. Quase todo dia, quase sempre ao meio-dia, é Rainer Freitas e o programa inteira. E o astronauta do futuro do espaço antenado com descasos que rolam na nossa terra. Informativo, livre, democrático, sou laico. Chega que a gente agrega. Curte, compartilha e se integra. Que quase todo dia, quase sempre ao meio-dia, é Rainer Freitas e o programa inteira. Na timeline do seu Facebook, acesse nosso canal no YouTube e se conecta. Que quase todo dia, quase sempre ao meio-dia, é Rainer Freitas e o programa inteira. Programa inteira. Que quase todo dia, quase sempre ao meio-dia, é Rainer Freitas e o programa inteira. Programa inteira. Quase todo dia, quase sempre ao meio-dia, Rainer Freitas e o programa inteira. O programa inteira. Comunicação imparcial que reverbera na força de expressão que se revela, na interlocução que foge à regra. Curte, compartilha e se integra. Quase todo dia, quase sempre ao meio-dia, é Rainer Freitas e o programa inteira. E o astronauta do futuro do espaço antenado com descasos que rolam na nossa terra. Informativo, livre, democrático, sou laico. Chega que a gente agrega. Curte, compartilha e se integra. Que quase todo dia, quase sempre ao meio-dia, é Rainer Freitas e o programa inteira. Na timeline do seu Facebook, acesse nosso canal no YouTube e se conecta. Que quase todo dia, quase sempre ao meio-dia, é Rainer Freitas e o programa inteira. Programa inteira. Que quase todo dia, quase sempre ao meio-dia, é Rainer Freitas e o programa inteira. Programa inteira. Quase todo dia, quase sempre ao meio-dia, Rainer Freitas e o programa inteira. O programa inteira. O poderoso Satangos tem o poder de enfurecer os seres e transformá-los em monstros incontroláveis. Muitíssimo boa tarde, sejam bem-vindos ao programa inteira, principalmente quem está chegando pela primeira vez. Vão se acomodando e, em primeiro lugar, curta e compartilhe esse vídeo, que dessa forma vocês nos ajudam demais, certo? São meio-dia e 12 minutos na Bahia de Rui Correria e a gente tá entrando com um pouquinho de atraso, mas você que não gosta de atraso pode fazer o quê? Pode assistir a Hora do Brasil, que começa todo dia no mesmo horário, e aí não enche o saco da gente. Estamos entrando no ar com um oferecimento de Startnet, internet inteligente, para você assistir o programa inteiro, assistir filme, série, baixar vídeo, jogo, fazer download, videoconferência, pesquisa, mandar e-mail, o que você quiser, com velocidade, estabilidade, sem queda, sem travamento, sem lag. É por isso que a Startnet é a internet inteligente, a melhor aqui da nossa cidade. E também somos um oferecimento dos Estúdios Jimbo, Estúdio Jimbo, onde você mostra toda a qualidade do seu trabalho musical, através da melhor gravação, mixagem, masterização. Tem spot, tem vinheta, tem jingle, aqui no melhor estúdio da cidade, que é o Estúdio Jimbo, do nosso Obi-Wan Kenobi. E hoje nós temos aqui a honra e o privilégio de receber ele, há 32 anos funcionário da Petrobras, advogado, um dos maiores críticos da situação política aqui do nosso município. Eu queria uma salva de palmas nesse estúdio para Antônio Barreto, o Tonho Rato. Seja muitíssimo bem-vindo, Tonho. Quer mandar um recado aqui para quem está assistindo a gente, antes da gente começar o papo? Rainer, primeiro parabenizar, né? Pedir paciência às pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo nesse momento, né? E não posso esconder a minha satisfação de estar aqui hoje, que é palco de tanta gente capacitada, tem sido, né? E principalmente o papel que vocês desenvolvem, que é de ser difusor de ideias, abrindo espaço para a gente colocar aquilo que pensa, né? Eu só, como ponto de partida,
eu queria colocar duas situações para que a gente tivesse um norte, para que o espectador, né, o internauta entendesse, é que nós conseguimos hoje, Rainer, produzir um ovo a 15 centavos e o mundo tem gente passando fome. Esse é um ponto de partida que nós temos que nos ater, né? Nós, como os marcos civilizatórios, nós que passamos estudando a vida toda, falando em evolução do ser humano, que veio do macaco, para aqueles que acreditam, né, nessa teoria. E hoje nós temos um mundo que joga alimento fora e as pessoas morrem de fome. Outro ponto é que eu gostaria de chamar a atenção é o tal do pacto social, né? É aquilo que foi feito, onde o ser humano, nós por sermos seres gregários, nos unimos para vivermos em coletividades, abrimos mão de alguns direitos, certo? Esses direitos balizados em leis e costumes, para termos outras garantias. Será que esse pacto social está sendo atendido? Por exemplo, hoje a marca que nós vemos do ponto de vista da produção, da indústria, do mundo capitalista, é a questão da produtividade. E uma recente pesquisa coloca que de 80 a 2000 a produtividade nos Estados Unidos, que é o berço do liberalismo, ele aumentou em 100% a produtividade. E a classe trabalhadora só obteve 6% desse ganho que deveria ser socializado com todos. Então eu creio que nós temos problemas N's quanto sociedade, não só como Alagoinhas, prefeitura, como Estado, Bahia, governo, como Brasil, mas a humanidade está padecendo de outros rumos, certo? Nós não vamos aguentar sobreviver enquanto sociedade, enquanto 4% da população detém mais patrimônio, mais dinheiro do que o restante dos 96%. Então, eu acho que isso é uma chaga que está aí. Não adianta criar remédio que vá no sentido de aumentar o sofrimento desses 96%, que tem que socializar os 4% que resta, que os 4% detêm, e ainda exigir mais desses, em nome de discursos que muitas vezes são palatáveis, são fáceis, mas que em outras épocas já ocorreram essas práticas, certo? Hoje nós temos, eu poderia citar para você aqui N exemplos de coisas que estão acontecendo e a gente fazer um retrospecto e mostrar que isso já aconteceu algum dia. Por exemplo, pena de morte. Foi uma evolução do campo jurídico, foi um marco civilizatório quando se entendeu que você punia muito mais a sociedade quando matava aquele criminoso, porque uma época pré-industrial era só o homem que sustentava a casa, e dali ele morria e o sofrimento ficava com a família e não com a sociedade. Não pagava nada e com a sociedade. E hoje nós estamos vendo aflorar novamente esse tipo de pensamento. Se você se remeter historicamente à política, à polis, à questão da polis em Atenas, nós teremos lá que para os homens que gostam de ganhar dinheiro, o caminho é iniciativa privada, é uma questão honrosa também, mas para aqueles que adentram ao serviço público é para servir. E hoje nós vemos tudo isso distorcido. E eu posso falar de cátedra porque agora, no último 2 de outubro, nós vemos isso se repetir. Eu acho que a grande novidade da eleição de 2018 vai ficar por conta da situação de Minas Gerais. O candidato Zema. O dos liberais. Dos liberais. Aí o que é que acontece com o Zema? E nós podemos trazer para a Bahia e para Alagoinhas. Zema ganha a eleição e depois fecha 40% das lojas que ele tem. Então parece aquela história dos empresários de Alagoinhas que quebram e vão para dentro da administração pública dizendo que vão ser salvadores da pátria. Então qualquer elemento, essa semana eu dizia em uma rádio da cidade que o que você falar de ruim no mundo acontece em Alagoinhas também. É um reflexo. Não é um reflexo, e aqui está sendo repetido. Por exemplo, se colocava a questão do 13º dos vereadores de Iambupe. Mas uma parte da mídia consegue viajar 45 quilômetros para Iambupe para descobrir isso, mas recentemente o presidente Roberto Torres deu um aumento de 100% a uma funcionária lá, alegando... E a mídia não conseguiu ir na E a mídia não conseguiu enxergar para fazer reverberar esse tipo de coisa. Quando nesse mesmo momento o Brasil estava atônico com os 16% de aumento do Supremo. Alagoinhas conseguiu dar 100% a uma funcionária da Câmara. Então são coisas que a gente vê que se repete, certo? Nós vemos muita gente hoje
se arvorando, que vem com ideias de surgir uma palavra bastante interessante que se chama gestor. As pessoas você pode botar para tomar conta de uma secretaria de comunicação, como de saúde e de governo, e ele se intitula gestor. Quando você vai buscar o nascedor dessa palavra, é quem vai gerir aquilo que está determinado. Um chefe coloca, um dono coloca para alguém gerar aquilo que ele quer, o resultado que ele quer. Isso é muito complicado na administração pública, porque a administração pública nem sempre as doenças vêm no mesmo período, nem sempre a atualização científica está na mesma velocidade. Então gerir já parte do pressuposto que foi determinada uma meta. E como determinar a meta onde você envolve seres humanos, que têm suas vontades, seus sabores, seus amores. Então, assim, é um momento onde a atuação de Tonho Barreto, Tonho Rato, fica muito forte, focada em Alagoinhas, porque nós não temos no meio radiofônico um espaço como esse. Lá é muito mais no sentido de noticiar a desgraça, desculpe a palavra aí a você e aos internatas, mas a gente acaba fazendo um trabalho de legista. Eu dizia aqui antes de nós começarmos que eu chego a ser repetitivo. Próxima chuva em Alagoinhas vai ter alagamentos, em junho vai ter alagamento de novo. Por quê? Porque a pessoa que o prefeito botou aí já deu mostra que onde ele meteu a mão, ele fez errado. Ou quem não lembra, aquele alargamento no fundo do Banco do Brasil. Se colocou uma máquina ali de 18 toneladas e não fez nenhum estudo geológico para ver se aquele charco ali aguentaria aquilo ali. O resultado, derrubou o muro, teve que enlarguecer, se fez contenção de pedra, diminuindo a vazão do leito do rio, e quando dá uma chuva, você vê. Eu estava terça-feira em feira, Rainer, e numa casa agropecuária, que eu tenho um sítio, e tinha algumas pessoas da administração pública lá e alguns produtores festejando. E Alagoinhas a gente agora vive aquele terror, aquele temor da chuva, porque é sinônimo de problema. Tá entendendo? E há quem diga, já existe há muito tempo, mas não se propôs a entrar para tentar resolver esses problemas que afligem a população. Então, assim, o marco que a gente enxerga é essa vergonha quanto ser humano, e nós conseguimos botar o homem na lua e não conseguir matar a fome das crianças do Congo. Isso me fere, me arrepia como ser humano, porque é de uma incapacidade estúpida. A gente vê algumas vezes produtores jogando leite para chamar a atenção, porque eles não estão conseguindo nem receber o custo daquilo, e não tem nenhuma lei que diga, não, nós vamos amparar, vamos comprar para mandar para quem está passando fome. Então, eu acho que isso é uma coisa, é uma chaga de nossa sociedade, e sou assim, fiel, e não tenho dúvida nenhuma que a questão da administração pública, ela, como tudo, né, parte do princípio. Se você escolhe ser um homem que quer se servir, vá trabalhar, um homem ou uma mulher, vá trabalhar, oferir lucro de forma honesta, e estará, de certa forma, contribuindo com a evolução da sociedade. Mas se você quer ser público, quando se fala um agente público, é aquele que é eleito, é aquele que vai para o emprego público, é aquele que ganha um cargo público. Ele está ali para servir, a sua grande meta é melhorar a vida das pessoas, e não se servir dessa vida pública. Melhorar a vida dele mesmo e dos conchavados. Dos conchavados. Então, eu vejo com muita preocupação a questão da humanidade, tá entendendo? Existem ondas, a gente sabe que o próprio capitalismo, ele não sobrevive sem ele mesmo fomentar as crises. E engraçado, por exemplo, é o dilema que nós vivemos. Nós, no meu ponto de vista, passamos por uma experiência aí nos últimos 14 anos, que em alguns aspectos foram exitosas, em outros não, nem tanto, mas você vê que boa parte de quem se beneficiou de políticas públicas são esses jovens que agora, merecidamente, e tem todo o direito, vêm com a ideia liberal, negando tudo aquilo que lhe serviu para que ele tenha esse entendimento de mundo, que muitas vezes até ache, né, que o bolo tem que crescer e dividir, em detrimento de dividir do bolo que está aí. A sociedade está aí. Nós começávamos na questão da segurança pública, eram grades nas casas, depois cachorro, hoje quem tem dinheiro é vigilante, e nós já temos hoje uma casta no país que mora em Miami
e não sofre mais os engarrafamentos das grandes metrópoles. Eles andam de helicóptero. E a massa... De lá eles mandam videozinhos, stories no Instagram detonando, né? Então, é nesse patamar que nós estamos e que eu vejo todos os caminhos que nós... É como o momento que nós vivemos no Brasil, é como se você tivesse conhecimento de um plano de voo, entrasse numa aeronave e dissesse, pô, esse plano de voo que o cara fez vai bater no primeiro morro que nós nos defrontarmos aí. Então, eu me dedico, torço para estar errado, mas o que vai vir aí, principalmente para a classe trabalhadora, para o operariado, vai ser muita dificuldade. E em segundo plano também para o empresário, porque no Brasil, Rainer, se eu estiver me alongando muito, você pode dar um stop. Pode ficar à vontade. Nós no Brasil temos uma ideia e conseguimos botar no subconsciente. Veja que nós temos um discurso hoje que é capaz de dizer: é melhor ganhar pouco do que ficar desempregado. O próximo passo vai ser o quê? É melhor trabalho escravo, é né? ser escravo porque ganha comida, certo? E se você for pegar a matriz, principalmente a matriz que esses de pensamento liberal pensam para nosso país, é só de exportação de commodities. Exportação de commodities, você não interfere muito no comércio, vamos dizer assim, porque poucos ganham muito dinheiro, esse dinheiro fica lá fora e aqui a massa de capital que fica aqui é muito pouco. Então, por exemplo, baixar custo de trabalhador não interfere em competitividade de quem tem uma padaria, porque vai baixar dele e do outro da padaria também. De que forma é que vai isso influenciar? Vai influenciar que o cidadão que ganha pouco, em vez de comprar R$2 de pão, ele vai comprar um. A semana passada eu conversava com um amigo meu que tem aqui uma loja de frios e dizia, ó, a grande novidade até agora no que mexe no trabalhador é que o Bolsonaro disse que vão existir 2 carteiras de trabalho. Não sei se vocês já viram falar, e os internautas, vai vir aí a carteira de trabalho verde e amarelo. Aí o cidadão vai procurar emprego e vai escolher qual é a carteira que ele quer. Uma com todos os direitos e outra sem direito nenhum. Eu não creio que tenha alguém que, se tiver essa escolha, vai fazer isso. E existe um estudo feito por Paulo Guedes que o salário mínimo exigível por lei deveria ser em torno de R$700. Esse amigo meu, ouvindo o que eu estava dizendo, disse, não, mas para mim eu já economizo 400. Eu digo, mas você tem no entorno de 5 mil pessoas em Alagoinhas que ganha salário mínimo, se essa massa perder R$200 do salário, o queijo ela vai cortar com certeza. Porque quem tem 900 já tem uma certa dificuldade. Quando passar para 700, pior ainda. Então, nós temos uma visão caolha, como um todo, no país, certo? O petroleiro se preocupa muito com a Petrobras e a Database. Professores também, tá entendendo? Economistas também, engenheiros, o desempregado. Quer dizer, nós não temos uma sinergia de povo para construir uma grande nação. E uma nação que Deus nos abençoou, que tem tudo, né? Tem, se você olhar, nós conseguimos ter seca numa parte do país e no outro lado, e enchente do outro lado, tá entendendo? Dá para plantar arroz e do outro lado você ter cactos e produzir a palma para dar o gado. Então o que falta realmente é nós termos no país pessoas que têm espírito público. Olha que dado interessante, eu vou passar para vocês e para os internautas. Ontem eu estava numa rádio, você dizia que estava ouvindo, e teve uma pessoa lá agradecendo. Ele fez uma feira, um grupo evangélico, e algumas áreas da prefeitura ajudaram. E dessas áreas que ajudaram, 4 são tocadas por ex-vereadores. Certo? Ele agradeceu ao vereador Cabeça pelo serviço de elétrica, a Edilon pelo serviço de estrada, a Alfredinho pela área social e por Memo pela área de aeróbica, a vida saudável, né? Aí eu disse assim, veja como a democracia corrige. Eu tenho 30 anos que faço política e nunca vi ninguém elogiar uma posição desses amigos como vereadores. Muito pelo contrário, tirando Alfredinho, os outros 3, quando eu descobri a podridão que estava no SAAI, todos os 3 se omitiram. Eles preferiam ouvir o João Rabelo do que realmente assinar um pedido de CPI que eu propunha, eu como cidadão, alegando que eles eram governo. Então eles tinham um desserviço à cidade enquanto vereador. E hoje em dia
o Cabeça realmente, como eletricista, uma profissão elogiável, tá entendendo? Eu até rogava que tivesse um concurso para ele ser eletricista, porque ele tanto ganharia como ele serviria bem à população. O Memo também, já vi um grande trabalho de Memo lá na Conceição, onde nós temos um pequeno sítio, o Memo fazendo um trabalho com idosas, muito bom. Mas assim, as pessoas botou que para servir tem que ser como vereador, tem que ser como prefeito, e nem todo mundo nasceu para ser Neymar, né? Tem gente que viu que não dava para jogar bola, foi pro gol, tem gente que foi ser médico, se tornou grandes ortopedistas, outros foram estudar para ser técnico de futebol, mas nós temos essa cultura de que o ápice para servir é primeiro você se servir do poder público. É o seguinte, ó, Edson Santos Araújo está assistindo a gente, Antônio Fábio Lustosa, Luiz Cláudio Pitanga Marins, Fagner Oliveira, Elmar Mendes Teixeira também, um abraço para todo mundo que está assistindo. Por favor, vão curtindo e compartilhando. Se eu não falar o nome de alguém, me perdoa aí. Caio Araújo Pinto, perguntando cadê Neto, dizendo que você é um cara muito inteligente, que o seu discurso representa ele. O Mamão aqui dizendo que o Mamoeiro está presente. Martins Dias também está assistindo a gente, um abraço. Todo mundo está assistindo, por favor, curte e compartilhe esse vídeo. Eu ia por outro caminho, mas aí você acabou tomando a minha atenção. Antônio Fábio Lustosa está mandando um abraço. Fale-me um pouco sobre a podridão que você encontrou no SAAI. Primeiro eu não poderia deixar de utilizar a oportunidade e dizer assim que o carro tem um tambor de freio, né? E uma pessoa que influenciou muito em minha vida até freios foi esse amigo aí, o Antônio Fábio Lustosa, né? Nós estudamos desde 8 anos de idade. Já esteve aqui no programa. Uma pessoa, e eu sempre fui assim, eu não tinha uma medida do que era ser combativo, de apresentar as ideias. E eu sou da pessoa, eu tinha aquele pensamento, se você é meu amigo, você tem que aceitar tudo de mim, que eu aceito tudo de você. E durante um período eu fui muito injusto nos debates com, eu chamo ele de Bahia, carinhosamente, Antônio Fábio, e eu quero aproveitar e dizer que agradeço que, se um pouquinho que eu melhorei nessa caminhada aí, tem muito a ver com os conselhos que ele me deu, né? Mas, o SAAI, o que foi que aconteceu com o SAAI? Era notório que o serviço, naquele momento que o SAAI desprendia para a população era ruim. Por quê? Desculpa, aquele momento qual? Vamos supor 2012. 2011, 2012, certo? Gestão Paulo César. Paulo César. A boca pequena, a gente já ouvia falar que dali saía pagamento de pasto para gado do prefeito, tá entendendo? Nós sabíamos que tinha um cabide de emprego, que tinha empresas ali que recebiam por um valor. Por exemplo, tinha empresa que tinha carro lá dentro, mas saía ao mesmo tempo combustível na conta da prefeitura para pagar. Mas a questão que me assustava, por exemplo, eu tenho 25 anos que frequento uma cidade chamada Campos do Goitacazes, no Rio de Janeiro, porque eu embarco por lá quando eu vou trabalhar. E lá você não consegue lavar uma camisa branca se não for comprando água mineral, que a água de lá é do rio, então ela mancha. E aqui, se você furar em qualquer ponto aqui de Alagoas, 14 metros, você tem uma água. Hoje, já não tão limpa, né? Por causa das mais de 2.000 fossas sépticas que o prefeito também, Paulo César, liberou para as empresas que aqui vieram construir Minha Casa Minha Vida. Fora o aterro sanitário também. Que o aterro sanitário que está lá. O Juscelio bate sempre nessa questão. Então, como era um assunto, e naquela época eu dizia que qualquer área que você medisse, conseguisse medir, utilizasse como aferição de qualidade do serviço do governo Paulo César, fosse pela torneira como era o SAAI, eles estariam no mesmo patamar. Estaria faltando. Se você fosse para a educação, estaria faltando. Se você fosse para a saúde, estaria faltando. Só que a água você abre e não tem. Você não tem nem o que analisar. Você está em sua casa, faltou água, está ruim. E aí teve um momento onde o nosso amigo Elmar, ele foi muito contundente, porque também a empresa que eu trabalho passava por dificuldades, né? Naquele momento a Petrobras começava a Lava Jato. E o Elmar, no papel dele, colocou que eu deveria me preocupar com a Petrobras, que o SAAI estava bem. E aí me chamou a atenção e eu digo, se está faltando água, tem que ter um motivo, né? Porque a captação está ali. E aí, meu amigo, nós começamos a ver
que aquele período de reeleição do prefeito, o prefeito... Tanto é que teve um vereador oriundo do SAI, que teve uma votação, que não conseguiu, mesmo com o mandato, e com exceção muito grande sobre o SAI, se reeleger. Um abraço pro meu amigo Gilson, tá entendendo? Eu me lembro que eu fui candidato a vereador na mesma chapa de Gilson, eu tive o dobro de votos de Gilson. E Gilson, 4 anos depois, conseguiu triplicar essa votação. E aí depois nós descobrimos o que foi que aconteceu no Estevão, certo? Liberação de conta, tudo isso o Ministério Público tem ciência. Mas o ponto crucial foi quando eu peguei, nós que somos advogados, nós temos acesso e eu posso cadastrar o seu nome Rainer, e o pepino que aparecer na justiça, eu sou avisado. E aí não me custa nada, eu botei SAE Alagoinhas. Foi bingo, como gosta de dizer o americano, né? Apareceu que Alagoinhas estava, o SAE estava funcionando, o fornecimento de energia sob liminar. Dr. Humberto, acertadamente, né, porque a água é um bem indispensável, deu uma liminar, mas não proibia de cortar, por exemplo, a energia da área administrativa, certo? E aí eu fui para o rádio e trouxe essa notícia, né? Levei o documento, na época o procurador que estava lá foi junto com o meu amigo Elmar, foi junto com um menino que é engenheiro lá também, e disseram que não era aquilo e tal. Resultado, levantamentos da Câmara de Vereador aí, quando da CPI, beirou 7 milhões o débito do SAAI com a Coeb, de uma forma interessante e irresponsável. Quem arbitrou o juro desse dinheiro não foi a Justiça. Foi um acordo onde a Coelba disse quanto ela queria que rendesse esse débito para ela. É por isso, tem outro fato envolvendo a Coelba, para o ouvinte entender, que é o seguinte: a Alagoinhas, todos nós pagamos na conta de energia a TIP, a taxa de iluminação, a CIP. Nem Paulo César, nem Joaquim, nenhum secretário é capaz de vir aqui e dizer qual é o consumo dessa energia para que esse repasse seja feito. Porque, por exemplo, lá onde eu tenho o meu sítio, eu pago a CIP porque vem embutida, mas eu não tenho um poste de energia em minha porta, de iluminação pública. Então, daí vim aquela ideia da colaboração da Coelba para a duplicação da Rua Barbosa, aquela obra que foi feita, que ela deu os postes, mas aquilo estava de graça. O SAAI já estava de graça, porque pode ter certeza que ainda hoje a Coelba em consumo, inclusive uma época eu me propus, procurei um secretário que eu tinha aproximação, eu procurei um engenheiro eletricista da Petrobras, colega meu, disse que faria o cálculo, ele só precisaria dos pontos de luz, quantos pontos tinham, e dali ele calcularia o consumo e tranquilo. E um fato interessante que a gente estudando vai descobrindo é que, por exemplo, a taxa de iluminação pública, quando ela é feita por estimativa, você só pode cobrar das 18h01 até 5 horas da manhã. Então, se por exemplo você passar amanhã naquele campo que tem ali indo para Rua do Catu, um campinho ali, subir na Rua do Catu, 7 horas da manhã a luz está ligada. Se você passar lá no Mangalô, tá ligado, tá entendendo? Porque a Coelba tem interesse, quanto mais o consumo, para até que um dia se vá fazer um ajuste de conta, ela demonstrar que aquilo funcionar. Mas iluminação pública, por estimativa, só pode ser feita a partir das 18h01, não no horário de verão, horário de verão é 17 ou 19, certo? Até 7 da manhã. Então são ocorrências que nós temos aqui no município que perpassa qualquer tipo de confiança, aquilo que nós vimos dizendo. Eu vou botar o secretário porque eu confio. Mas se você pegar... Nós vivemos uma simbiose da incompetência com a insensibilidade. Porque, por exemplo, Joaquim trouxe aqui para Alagoinhas um grupo, né, muito direcionado ao escritório de advocacia que trata das questões dele quando ele foi prefeito de Sátiro Dias. E esse grupo nomeou, para vocês terem ideia, Joaquim assumiu numa terça-feira, tem contrato com inexigibilidade em Alagoinhas do dia 2 de janeiro, que foi uma segunda. Tem o parecer para justificar a inexigibilidade de funcionário que só foi nomeado no dia 14 de janeiro. Isso foi parar para a delegacia. Um vereador foi na delegacia e deu queixa. Infelizmente o prefeito, o delegado que estava aqui, foi transferido
E isso está na procuradoria, né? Porque o prefeito tem foro, prerrogativa de foro, né? Ele não é julgado, a não ser em crime contra a vida, aqui em Alagoinhas. Ele é Tribunal de Justiça e não vai via Ministério Público, já vai procuradoria. Então esse é o ponto de partida do governo Joaquim, certo? Ao mesmo tempo, 18 meses depois, ele demite 5 cabos eleitorais que ele tinha, que foram nomeados procuradores, e está 3 meses depois da ruptura com o grupo de Paulo Aze, não botou ninguém no lugar. Então alguma coisa tem que ser analisada. Ou trabalhou 18 meses com a casa cheia, sem necessidade, ou está sendo negligente na defesa dos interesses da cidade, quando ele não nomeou outros. Tonho, esse rompimento do prefeito com o grupo de Paulo Aze, ele é prejudicial, ele é favorável à cidade, e na sua opinião, foi Paulo Aze que deu um chute no prefeito ou o prefeito que deu um chute em Paulo Aze? Olha, sem querer ser maldoso, o pano de fundo para isso é justamente a intervenção da Polícia Federal no transporte escolar aqui em Alagoinhas. Porque me parece que os feudos estavam muito bem delimitados, tá entendendo? O grupo de Paulo Aze ali tomando conta da DELIP, tomando conta da Secretaria de Governo, e aí a DELIP de uma hora para outra incorporou o tapa-buraco, né, que era de uma outra secretaria. Então não era um montante pequeno. Por exemplo, a área de educação também com Paulo Aze, reforma de colégio e tudo isso, mas tinha lá, porque o alagoense precisa entender que o escândalo do transporte Alex, Prefeitura de Alagoas, não pode ser dito Alex, governo Paulo César, tem que ser dito WS, que é a empresa de Alex, governos de Joaquim de Paulo César. Atravessa de uma gestão. Tem uma renovação de contrato no dia 23 de março, já de 2017, Joaquim prefeito, e perdurou o ano todo. Tá entendendo? Em maio de 2018, salvo engano, tem um pagamento atrasado de uma fatura para a AWS feito por esse aí. E o interessante, que já foi dito nas áreas, vou repetir aqui. Não sei se vocês tiveram conhecimento que o empresário andou indo na porta do prefeito, dando um empurrão no prefeito durante uma época. Se você observar os 3 primeiros meses pré-empurrão, a coisa saiu de 700 mil que vinha pagando em média ao governo Paulo César para 300. No que pese janeiro e fevereiro, os ônibus não rodarem, né? Mas depois do empurrão, a coisa foi para o patamar de Paulo César. Você tem ideia, em julho de 2017, quando o junho não tem aula, tem um excesso, se pagou 980 mil a empresa para fazer transporte escolar. Ainda agravando, para vocês entenderem, a Alagoinhas conseguiu triplicar num dado momento o custo com esses transportes. Uma dada recebeu, me salvo engano, 27 ônibus dado pelo governo federal, cedido. Quer dizer, aumentou o custo quando você passou a ter ônibus próprio. Depois o que é que acontece? Esse custo aumentou e depois se manteve durante quase 6 anos sem aumento. Óleo diesel subiu, o pneu subiu e ninguém sabe por que isso aconteceu. Então, é aquilo que eu digo. A palavra hoje de todo cidadão é princípio. Como é para a vida, para a família, tá entendendo? Mas nós precisamos ver o que é que aquela pessoa quer com a administração pública. Nós não podemos achar que um sonho que a pessoa tem, que é de servir a população, seja feito lhe dando carta branca. Foi o que nós assistimos agora nessa última eleição. Não quero entrar no mérito, mas um candidato que não disse o que queria do Brasil, passou uma campanha acertando quando dizia o que tinha dito. Período pós-eleitoral está no mesmo sentido. Vou acabar o Ministério do Trabalho. Não, eu não disse isso, vou dividir. Só vou ter 15 ministérios, vou para 22. Então isso é uma coisa. Nós já tivemos aqui eleições, por exemplo, o Paulo César se elegeu 2 vezes sem ir para debate. Então eu não entendo, porque se a pessoa tem um filho, se quer botar num colégio, você chega numa cidade e vai morar numa outra cidade, você procura saber das pessoas qual é o melhor colégio, as informações. Um médico a mesma coisa. Porque para a administração pública tem que ser essa coisa subjetiva de que vai dar certo, porque é gente boa, porque é humilde, porque o outro é muito sisudo. E depois todos nós pagamos a conta.
A administração pública não é uma questão de transpiração, é inspiração. Eu fico vendo os debates aí estéreis, quando se diz, é difícil colocar um médico para ser secretário em Alagoinhas, porque só vai ganhar 12 mil. Se você for na Universidade Federal da Bahia, na Baiana, em qualquer universidade de medicina, um trabalho de conclusão de curso desses estudantes, de uma certa forma vai ajudar a administração pública. Tem pessoas, aí é que vem a diferença. Muito mais do que um cara que não tem nada a ver com a área. Não tem nada a ver com a área. Nesse sentido aí, desculpa interromper você, Tonho. Ó, deixa eu falar aqui, ó. Edinaldo Lima tá dizendo aqui, tá assistindo, um abraço pra todos, especial pra você. Guilherme Brasil, Tonho Rato, muito conhecimento. Walter Pedreira tá assistindo a gente. Marcelo Souza, abraço pra todo mundo. Por favor, curte, compartilha. Nesse sentido, Tonho, os nossos secretários, as nossas pastas, os cargos comissionados, eles estão muito mal ocupados. Como é que você vê a situação? Claro que está. Claro que está. Se você tem ideia, nós temos a figura do subsecretário aqui em Alagoinhas. No início do governo Joaquim, se fez uma emenda à distribuição administrativa aqui da cidade para criar um cargo para o cunhado de Paulo Aze. Você tinha a figura do subsecretário, mas tinha que ter o coordenador. E ele continuou fazendo a mesma coisa que fazia quando diretor. Ele era diretor já da área de esporte. Se criou só para melhorar o vencimento. Então, você tem muito pouco aproveitamento dos empregados da casa, dos funcionários da casa, tá, né? Porque esses é que são perenes, esses é que vão continuar, mude ou não a administração. E tem um agravante, que esse pessoal estão sendo vítimas de uma grande injustiça. Se você vê qual é o discurso hoje mais formado, mais formatado no nosso país, é o quê? Funcionário público ganha bem, funcionário público é o problema da Previdência. Esses são quem vai trabalhar para o pobre, porque quem tem dinheiro vai para o hospital particular, vai para o colégio particular. E se você começa a demonizar o funcionário público, não é ele, certo que existem distorções, mas é ele que, em última instância, vai atender a população. Por exemplo, você me pergunta se está mal distribuído, né? Alagoinhas consegue ter de 8 a 10 empresas só para dar consultoria na área jurídica. E ao mesmo tempo, hoje diminuiu, conviveu com 13 procuradores também. Alagoinhas conseguiu chegar ao ponto de botar uma pessoa da área jurídica para ser censor dos procuradores. Eu só chamo advogado quando dá merda. Por que 11 procuradores, 12 procuradores? Porque as administrações criam isso. Por exemplo, a figura da terceirização, há de se lembrar que no início tudo era próprio. Se você ver, era o DNR, o DERBA, a coleta de lixo em Alagoinhas até o governo João Fichinha era própria. Os garis eram funcionários públicos, os ônibus, os caminhões eram próprios, tá entendendo? Só que o que é que acontece? Você vai e terceiriza, e aí você nem sempre. Nós temos uma lei, a 866 de 93, que ela é esdrúxula, porque ela não tem como parâmetro, tem a questão da proposta inexequível, certo? Mas dentro de um aparato estatal que não tem quem vá aferir se isso é ou não. Ele pode botar inexequível se o parceiro dele não ganhar a licitação. Mas se ganhar, pode ser o preço que for, depois tem aditivo, depois você contrata para limpar 100 ruas, o cara vai cobrar por 100 ruas barato, mas na verdade ele só vai limpar 50. Então, a questão de procurador, você tem ideia, essa questão da prefeitura ser chamada solidariamente por causa desses débitos que as empresas terceirizadas desses, requer uma demanda muito grande de advogados. Aí é que entra a sua pergunta, que a gente pode fazer um link para resolver o problema. Quando você tem um procurador que é de carreira, ele sabe que se ele não fiscalizar, não criar mecanismos para fiscalizar esse contrato com a terceirizada, amanhã vai ser ele que vai estar esquentando a cadeira da Justiça do Trabalho, porque qualquer advogado vai entrar contra a empreiteira e a prefeitura. Tá entendendo? Ele não vai entrar só contra a empreiteira. Mas aí, para premiar nós brasileiros, enquanto se difundiu a ideia de que o Estado policialesco é que vai resolver tudo, o Supremo agora baixou uma decisão no Supremo Tribunal Federal, ainda está com base só na União, aonde o Estado não vai mais poder ser cobrado quando a terceirizada decalote. Vamos supor, você bota uma terceirizada para servir cafezinho na Justiça do Trabalho. Descumpriu o contrato. Ela não pagou nada a esse funcionário.
só pode cobrar a ela. Não pode mais arguir o ente federal. Aí quando você trouxer isso, Rainer, e os nossos internautas, para a seara administrativa dos estados e dos municípios, o que é que vai acontecer? Aquele prefeito chama um amigo dele, diz, rapaz, vai ter aqui para servir cafezinho nas autarquias. Bota uma firma. O cara vai e bota. Arruma uma laranja. Arruma uma laranja, ele arranja 100 vagas que vão virar 100 eleitores durante esses 8 anos, tá entendendo? Que ele pode se reeleger. Boneco e ao final. E ao final, o que é que acontece? Essa empresa fecha as portas, não vai poder arguir. Que fique claro que isso não está valendo ainda para os municípios e estados, só para a União. Não vai poder arguir o verdadeiro tomador de serviço, que foi o município, e o trabalhador vai ficar vendo navios. Então, nós vemos que as medidas que se tomam é no sentido de dar mais poder a quem já tem muito. Por exemplo, ontem a Câmara de Deputados aprovou uma lei, não sei se vocês viram, que quando você tiver uma baixa de arrecadação, o governante está livre da lei de responsabilidade fiscal por ultrapassar o teto. Antes disso, o próprio Tribunal de Contas, os tribunais de contas já tinham liberado que funcionário de terceirizada não entra no conto de pessoal. Então, o que é que vai começar a acontecer? Você vai encher as terceirizadas de gente para trabalhar e muitas vezes desenvolvendo serviços que outrora não poderiam mais ser terceirizados. Agora liberou geral, né? Atividade fim e tudo. Olha só, o Elmar tá falando aqui, Túnio, com todo respeito, a liminar aconteceu porque a Coelba, na minha gestão, cobrou em dobro valores do pedido do gestor Silvio, que na minha gestão compunham um acordo de quitação. Saí com o SAAI devendo 2 milhões de reais e dívida total de 4 milhões, palavra do gestor Caio, que me sucedeu. Os 7 milhões de dívida da Coelba foram apurados após a minha gestão. Abraço e me coloco à disposição para debater. É isso, Elmar. É bom mandar um abraço. Você, inclusive, foi quem já tinha me comunicado se eu queria vir, quero mandar um abraço. Mas, por exemplo, a argumentação, quando se colocou para se contestar os preços que estavam sendo cobrados, Elmar, eu tive acesso à peça que foi impetrado pelo SAAI. Ele colocava que tinha algumas áreas da cidade que era para ser cobrada a energia verde. Qual é a energia verde? É aquela energia que a Coelba cobra para o produtor agrícola, que normalmente funciona à noite. Isso não se encaixava porque a atividade de captação de água para a população, no que pese ser uma atitude nobre, mas não se encaixa como atividade agrícola, e o próprio SAAI não teria como acompanhar essas bombas funcionando num período da noite onde se encaixaria essa energia mais barata. Então nós podemos ir lá buscar esse processo e eu estou à disposição. Eu não quero dizer que você foi o culpado. Há de reconhecer que você se empolgou muito quando chegou no cargo, tá entendendo? E defendia o indefensável. Eu não creio que a sua atuação no todo, Elmar, foi uma atuação que foi 100% responsável pelo desastre, mas você foi partícipe. Elmar foi partícipe dessa catástrofe que esteve aí, e nós poderemos, se for para falar de SAAI, inclusive eu me predisponho a vir com o Elmar aqui para nós debatermos o que houve e o que não houve de realidade ali no SAAI, né? Muitíssimo bem. Simone Cordeiro está assistindo a gente também, um abraço. Antes da gente abandonar esse assunto, não sei se você vai querer me responder isso, mas me diz aí, se fosse para indicar uma secretaria que é a pior indicada, onde tem o pior jabuti em cima da árvore, qual secretaria seria na nossa cidade? A Secretaria de Obras. Secretaria de Obras. Porque, Rainer, se você for olhar, é a secretaria que está recebendo praticamente dinheiro sem carimbo, sem fiscalização. Se você for observar, qual é a obra, se você... Sabe SAAI, não é isso? Eu sou SAAI. Então você entende um pouco de hidráulica, né? Se você for ver, furaram um poço na Rua Barbosa, que era para fazer a irrigação ali daquela grama e aquela fonte luminosa, certo? E o secretário alega que o poço começou a produzir areia. E aí o que foi que eles fizeram? Em vez de a água sair do poço direto para a irrigação, eles inventaram de mandar para uma caixa de reservatório. Primeiro, absolutamente
a incompetência, porque você tem um trabalho de combate à areia e poço, e aí nessa área eu conheço um pouco, eu tenho 32 anos fazendo isso, é poço de petróleo, mas o mesmo processo. E segundo, se você for observar a altura que botou o reservatório, ela não cria uma coluna hidrostática que dê força para os aspersores molhar a grama. Então você vai gastar de novo energia para botar uma bomba para poder dar pressão para os aspersores molhar a grama ali, tá entendendo? Então esse é o governo que está aí. Para você ter ideia, o governo que está aí, você tem um ex-coordenador que é funcionário de carreira, e ele, assim que foi nomeado a coordenador de obra, é engenheiro concursado, ele caiu na besteira de dizer da viabilidade de botar para funcionar a fábrica de asfalto da cidade, que é própria. Baratearia, segundo ele, 40% do custo do asfalto. O que ele ganhou de retorno foi demissão na mesma hora. E aí quem é que sobe? Quem é alçado a figura de coordenador de patrimônio dentro da secretaria? Um amigo nosso, mas se você der as medidas dessa sala, ele não sabe calcular a área. Veio a campanha para deputado, nós pegamos um presidente da associação, um rapaz esforçado, que é Fábio de Moraes, é diretor de obras em Alagoinhas. Então o negócio não pode andar. Mas é quem está manuseando aí pra você ter ideia, 60 milhões. É a pior do ponto de vista técnico. É do ponto de vista de resultado. E do ponto de vista moral? Do ponto de vista moral, eu vou ficar... Daqui pro programa eu lhe digo. Vai dar uma segurada. Não, eu vou responder, mas para não ser injusto. Ricardo Lima está assistindo a gente aqui também, um abraço. A gente falou um pouco no começo, na sua introdução, a gente passeou ali pela questão de Minas Gerais, do Zema, que é do Partido Novo, certo? E a gente tem uma onda, não sei se é liberal, neoliberal, que cresce no Brasil, certo? E o nosso governador Correria, ele correria aqui, né? Lá José está falando que é devagarinho. Mas o Correria, ele tem anunciado umas privatizações, uns cortes de funcionários e coisa e tal. Você acredita, primeiro, que ele vai conseguir realizar essas ações aqui? E como é que você vê essa onda de privatização? Primeiro que os resultados são pífios. Certo? Pode ter certeza que o governador vem com essa proposta, apesar de ter eleito aí 8 ou 10 deputados do PT, mais uns 5 ou 6 aí que é daquela área que a gente pode dizer que é progressista, ele tem uma base extremamente conservadora. E essa base, ela, como a maioria dos empreendedores no Brasil, eles adoram comprar obra pronta. Então, se você for pegar, para você ter noção, por exemplo, a Condé foi um órgão criado num período que Antônio Carlos Magalhães não conseguia ganhar, de hipótese alguma, a Prefeitura de Salvador, porque ele foi biônico, e depois que democratizou, ele conseguia colocar as pessoas, como foi Mário Kertz e outros, mas as pessoas rompiam, não aceitavam o cabresto. Então ele criou a Condé no sentido de ter um órgão que pudesse fazer gestões em Salvador e no entorno com verba do Estado. Então você imagine Salvador, uma cidade que está caminhando aí para mais de 3,5 milhões de habitantes, você tirar um órgão importante desse, e quando você vai ver, o que é que vai dar de economia? Certo? Porque quando você tem um órgão que ele já não tem mais função, se nós formos discutir aqui, Rainer, funcionário de presídio na Austrália, você tem uma justificativa, porque lá estão se fechando os presídios, e é uma coisa boa. Mas se você for olhar, 40% da população da Bahia está na linha abaixo da pobreza. E isso foi uma mudança de 3 anos para cá. Nós sabemos, não estou aqui botando pano quente, que essa inserção no sentido de tirar a população da miséria vem muito das ajudas do governo federal. Não foi uma bandeira, foi bandeira, mas a execução disso foi muito feita pelas políticas de afirmação, pela política de renda que foi feita pelo governo federal e que de 2016 de lá para cá caiu. Mas assim, por exemplo, eu vou citar a questão previdenciária, que é um foco também onde ele coloca para aumentar. Nós passamos por isso na Petrobras. E em 94, em 98 nós fomos chamados, eu pagava 11% de Petros, passei a pagar 14%. E nós tínhamos ali uma justificativa
que nós tínhamos que entender o que era. Por exemplo, o cara que se aposenta na Petrobras, ele recebe do NPS e da Petros. A Petros sempre teve o seguinte: quando a gente tinha aumento em setembro, ela dava o aumento todo, tanto da parte que cabia a ela, como a que cabia ao INSS. E o INSS só ia ter o reajuste do salário do aposentado em março e abril do próximo ano. Então isso criava um dispêndio. Como nós vivíamos um período de hiperinflação, valia a pena eu pagar 3% a mais, para eu ter esses 8 meses ou 7 meses, já tendo minha correção integral da aposentadoria, sem ter que esperar o INPS fazer isso em abril. Então, foi dito o porquê, tá entendendo? Não pode ser feito só para penalizar. E aí vem as questões dos exemplos. Por exemplo, a ex-primeira-dama, mulher de Jacques Wagner, se aposentou pelo teto do Estado sendo uma enfermeira. Nada contra os enfermeiros, mas a gente tem que ter um plano de carreira onde as pessoas tenham suas atribuições e seus reconhecimentos a depender da nobreza dessas coisas. Não estou aqui, tenho vários amigos, amigas enfermeiras, são importantíssimos, mas no caso dela, principalmente, porque ela não atuava na área de saúde. Ela estava cedida ao Tribunal de Contas. Então, como atingir o ápice de uma carreira que é vinculada à saúde sem você estar tendo atuação nessa área? Tá entendendo? Então, eu acho que é um momento ruim, é um momento até, se nós formos dizer, de inabilidade do governo. Por quê? Porque o que está no Congresso é que, aprovada a reforma da Previdência lá, os governos terão 180 dias para fazer, ou se não, ficará que está aprovado em Brasília para os estados também. Mas isso eu creio que venha da cobrança dessa base, porque você que cria uma base onde você tem um Valmir Anunciação, onde você tem um Pellegrini, você consegue botar Cajado no meio disso, você consegue botar Félix Mendonça, você consegue botar Coronel e Leão, você está indo para um caminho, você está enxugando o gelo. Eu acho que esse é o grande problema do PT. O Elmar está aqui se colocando à disposição para voltar a debater com você aqui no Intera, no dia que você achar melhor. Manda um abraço. Você é uma pessoa muito crítica, Tonho, e também por muitas vezes polêmica, certo? De modo a trazer contestações. Claro. Hoje aqui o Elmar rebatendo a sua fala, ontem na rádio, meu vizinho ligou e aí você rebateu falando de um cargo dele, coisa e tal. Ele pegou também com você na rádio. Eu queria saber se você não tem medo de ser retaliado pela sua atuação política. Não, primeiro porque eu acredito que o atrito é que cria energia, certo? E não vão ser as pessoas que se omitem que vão resolver os problemas que a gente tem. A resolução vai vir de Elmar, vai vir de Erickson quando se funciona, e não necessariamente. Eu acho que quem se expõe na vida pública, ele tem que ter no mínimo o senso de democracia, certo? Eu não sou o dono da verdade. Agora, por exemplo, a coisa que eu busco e uma coisa que eu tenho muito medo é da incoerência, certo? Eu não posso exigir uma coisa e praticar outra, tá entendendo? Eu não posso botar minha imagem à frente da minha causa, certo? Então eu não vou usar aqui de uma covardia, onde os meus não são meus inimigos, e diga de passagem, me dou bem com todos. Se vocês perguntarem depois de Elmar, nos encontramos, conversamos, tá entendendo? E isso acontece porque o próprio Elmar e o Erickson, de uma forma até mais educada, tem também esse espírito, tá entendendo? De serem combativos. Eu acho que o problema não é você colocar, você não pode ter uma forma desrespeitosa, certo? Eu acho que o debate vai ser muito bom para mim, para Elmar e para todos, porque nós precisamos saber que, se você olhar o patrimônio, uma coisa, o que é que se pode vender em Alagoinhas? É o SAAI, do ponto de vista do município. O que é que pode ser amanhã motivo de uma privatização por conta de um não funcionamento? O SAAI. E eu tenho certeza que não nasceu por conta de minhas críticas, certo? Não foi por isso. Eu queria não estar criticando aquilo, eu queria estar podendo ajudar na hora de furar um poço, o SAAI, mas a coisa não foi por aí. Mas eu creio que a crítica é extremamente necessária, certo? Assim como eu tenho o seguinte pensamento, eu tenho muitos amigos que são da imprensa, e eu digo o seguinte: a imprensa, eu acredito, vocês podem até discordar, a imprensa por essência tem que ser oposição, porque ela é um poder.
O que é o Ministério Público? Ele vai ser parceiro? Nesse sentido, como é que você avalia a atuação da nossa imprensa aqui, a imprensa local, em relação à política? Se costuma dizer que toda presença é ousada, né? Mas isso não é verdadeiro nesse caso aqui. Eu creio que, por conta da valorização que se dá a essas áreas, por exemplo, se você observar, nós temos futebol e violência aí em torno de 25% a 30% na grade dos programas radiofônicos de Alagoinhas. Se você for para o Rio de Janeiro e passar em uma banca de jornal, você vai ver que no pé das bancas está pingando sangue, porque tem jornal lá que é exclusivamente carnificina, certo? Então, por conta dessa debilidade, nós temos uma dependência financeira, que não é o caso de vocês, certo? Não é, como eu disse, toda a presença, mas nós vimos pessoas crescendo em Alagoinhas financeiramente, não porque faz um programa, não porque difunde ideias, mas porque faz o famoso jabá, certo? Aqui existe uma imprensa que quem chega no poder passa a ser o melhor que já existiu desde o primeiro dia que assume. E aquele que no dia 31 de dezembro era aclamado como o melhor de todos, em 1º de janeiro, quando sai do poder, vira um merda. Já não vale nada. Nós temos aqui radialistas em Alagoinhas que até banca de acarajé, ele tem um contrato de pegar 10 acarajé por semana para ele poder mandar um abraço pro cara. Pera aí, Juliette, eu pego um acarajé na semana, que sacanagem. Tá entendendo? Então, que vai de acarajé a pneu de carro, a gasolina imposto. Então, e é o abraço, não é aquela. Aí vem a questão, a qualidade do consumidor. E o confronto do consumidor com o cidadão. Porque se você pegar a televisão, né? O Brasil é quem inventou essa história da novela, que o que é a novela? Um filme que você consegue passar ele 6 meses. Uhum. Você divide ele 6 meses. Então é entretenimento. O Boni uma vez disse isso. Não busque cultura na Globo. A Globo é entretenimento. Agora, se você liga um rádio, um programa desse aqui, no intuito não de ouvir quem é que está vendendo sapato barato ou perfume, mas no intuito de ajudar a você entender a realidade do município, do estado e da nação. Você também tem que ter a responsabilidade de se ver que aquilo é imparcial, certo? A Lagoinhas tem determinadas rádios que diz assim, quando abre espaço para o ouvinte diz, a minha rua está suja. Qual é a resposta do radialista? O povo que é mal educado. A rua de novo alagou, mas choveu demais. Tá entendendo? Então são coisas assim que eu não sei como tem gente que se sustenta há tanto tempo dizendo que é campeão de audiência e até para ler um texto ele tem dificuldade, há mais de 30 anos na carreira. Ele consegue ler e você não entender o que ele disse não era o que ele queria dizer. A gente tá aqui chegando num momento já nos anais aqui do programa, mas eu não queria perder a oportunidade de perguntar. Eu tive a confirmação aqui durante a entrevista, mas está confirmado, dia 19 de dezembro, Joaquim Neto vem aqui fazer o balanço do ano 2018. Você acha que esse vai ser um balanço gostoso ou vai ser um balanço que a gente vai sentir na Alves? Rapaz, o Joaquim, no que pese ser uma pessoa que nós nos damos bem, por incrível que pareça, mas eu já tive inclusive a ele, por isso que eu vou dizer aqui, Joaquim sofre de autismo administrativo ou anorexia administrativa, certo? Ele tem preguiça de administrar. Esse é o grande problema. E qual é a grande dificuldade de Joaquim? É escolher prioridade. Esse é o grande ponto. Eu vejo em Joaquim uma pessoa que quer acertar. Eu vejo em Joaquim uma pessoa assim que quer crescer dentro da política, tendo deixado um legado, mas ele não tem tido essa competência. Vocês viram que aquela chuva que deu na Alagoinhas, que alagou todo o centro da cidade. Eu não acreditei quando eu vi Joaquim nas redes sociais, isso num domingo. Na terça-feira, ninguém do governo se pronunciou sobre aquela chuva, mas na terça Joaquim já estava no Carneirão dizendo a grama do Carneirão, minha gente, vai ser igual a da Fonte Nova. Como se o problema lá. Eu lhe convido hoje a você vir pela Rua do Santíssimo, você vir pela Joel de Carvalho, você vir naquela rua que desce da 24 de maio, que vai dar acesso à Rua Barbosa. Você parece que você está vindo da zona rural para aquele distrito que virou a Rua Barbosa. Muita luz, muito bonito, mas o acesso está todo escuro, a cidade está suja em Alagoinhas. Qual é o balanço que ele vai fazer
com emendas que trouxe mamografia, que trouxe equipamentos importantes e estão sem funcionar. Por exemplo, se você pegar como cidadão, porque nós precisamos, Raine, ter botar uma divisão, um liame entre cidadão e consumidor. Porque quando você coloca o consumidor, você segrega. Quem não pode comprar deixa de ter direito. Essa é a lógica, certo? Mas se você pegar, por exemplo, o município como ente, como Estado, o cara vai lá e ganha 4 milhões e meio para pegar a portabilidade e pagar aos funcionários por determinado banco. O que é que está existindo em Alagoinhas hoje? Entre 400 e 500 pessoas que já tinham saído do Bradesco e ido para a Caixa Econômica, largaram seus empréstimos aqui no Bradesco. Aí passaram um ano tirando dinheiro da Caixa, vindo com dinheiro na mão para pagar. Então o cara usa 2 filas. Está superlotando o banco. Quando o cara está arrumando a vida dele, isso não é para o Paulo Sérgio, Joaquim faz o caminho de volta. Então pessoas se expondo a um assalto, porque as pessoas estão sabendo que tem gente tirando dinheiro de um banco para levar para o outro, porque a conta ficou lá, o empréstimo consignado ficou lá, ficou tudo. Então as pessoas mudaram. Então são coisas que onde o governo entra, ele atrapalha. Que balanço o Joaquim tem que falar? Veja só, pode colocar isso aqui, pode dizer a ele. O governo de Joaquim tem gente que trabalhou, o São João de Alagoinhas vai receber em fevereiro. Os funcionários da prefeitura, quem está pedindo férias, eu não sei a realidade do SAAI, certo? Porque é uma autarquia. Ele está pedindo férias, mas 1/3 que tem direito de abono só pode tirar para o ano para receber o dinheiro. O que é que ele tem a comemorar? E outra, está navegando em 45 milhões da CAF, que não foi ele que trouxe. Por mim não viria esse dinheiro, eu como cidadão de Alagoinhas, porque veja só, se o cidadão de Alagoinhas hoje pegar, já foi gasto uma parte desse dinheiro, tá, né? Ele melhorou a vida dele na mesma proporção que se endividou, porque esse dinheiro vai ser pago em dólar. Em dólar. Tá entendendo? Ele não foi um dinheiro dado, e está sendo mal gasto. Então, ele não melhorou a vida e passou a dever. E tem uma questão que vai precisar ser debatida em Alagoinhas, que é o seguinte: quando João China saiu, há pouco mais de 18 anos de Alagoinhas, prefeito, o que João China arrecadava para o governo todo não é 1/3 do que o governo arrecada só para a saúde. Hoje, qual é a obra que tem em Alagoinhas que não é de emenda parlamentar? Nenhuma. Então vocês imaginem, o próprio SAAI, você já imaginou o que seria do SAAI se recebesse verba federal? A mesma viatura que veio fiscalizar os ônibus escolares estaria dentro do SAAI também. Pode ter certeza. Pode ter certeza disso aí. Então, eu não sei o que é que Joaquim, se fosse balançar para ele pular fora, eu acho que seria até viável, até ajudar a balançar essa rede, tá entendendo? Não tenho nada contra Joaquim, mas não é uma pessoa que já demonstrou que tem a capacidade de colocar Alagoinhas onde Alagoinhas merece. Não é gestor. Hã? Não é gestor. Não, ele não é gestor. Joaquim, é o que eu lhe digo, tem um perigo do governante, é quando ele começa a se cercar de pessoas que ele sabe que só vai dizer aquilo que ele gosta. Então você imagine, e aí eu digo, sem nenhum eu cito nomes porque me dou bem com todos, tá entendendo? Quem é que cerca Joaquim hoje? Quem é que está próximo de Joaquim? O irmão de Joaquim veio para aqui sem nenhuma experiência na área pública, parece que era um funcionário da Odebrecht em Brasília, certo? Você tem pessoas que já estão há muito tempo na política e que, se você trouxer aqui, não vai dizer o que pensa da cidade. Por exemplo, vai ouvir de Edésio, meu amigo, de Roberto Torres. É preciso saber de Joaquim, no balanço dele, quem foi que se converteu a quem. Porque se você pegar, por exemplo, o plano de governo de Radiovaldo e Gustavo, é totalmente diferente desse plano de governo. E quem é que está na cabeça para tocar esse plano do ponto de vista administrativo? Quem é o secretário de governo? Gustavo. Que pensa que era contra tudo isso que está aí. E era contra antes disso acontecer. Se você pegar o plano de governo deles dois, são diferentes. Então aí vem a figura do gestor. Tem gente que se coloca, por exemplo, você tem ideia, um governo, que você pode perguntar também, que absorveu uma regra perversa, legal, mas perversa, que a partir do momento que você se endivida do IPTU, seu nome vai ser negativado. É uma regra perversa, porque tem gente que não está pagando porque não pode. E às vezes você está negativado, impede até de você arranjar um emprego para quitar o IPTU. Mas a malvadeza não passa por aí. Você tem secretário que está sendo... está com a dívida ativa na justiça do município, é secretário desse governo.
que impôs esse tipo de prática. Então, por que os sinos ainda badalam para o governo de Joaquim? Vão ser 2 anos com esse aspecto. Porque você veja, eu tenho a percepção que é um governo que envelheceu muito cedo. Você está com 2 anos de governo, com dinheiro, a cidade está sendo endividada, com emendas parlamentares robustas, e o prefeito vai para o fim do Mangalô fazer um plantio de árvore, sem nenhuma sinergia com os moradores do bairro, com a associação de bairro, leva aquele povo que gosta de fazer chaleiragem para ele, e para a população que está ali nada aconteceu. Então, essa semana o próprio Caio aí dizia que o Joaquim contribuiu para acontecer uma cavalgada e o cara com 15 dias não conseguiu resolver. Porque quando a SMTT liberava, a CEDEA não liberava, quando a CEDEA liberava, a outra não liberava. Então é um governo que continua tendo feudos. Joaquim, com a ruptura, que eu acabei não lhe respondendo, se foi bom para Alagoinhas, eu acho que foi. Porque Alagoinhas também, Rainer e caro espectador, se agregou desde João Ficina a figura do capo, que é o quê? Pessoas que não são absorvidas do ponto de vista eleitoral para serem alçadas a figura de prefeito e que depois arrodeiam e querem mandar no prefeito. Uhum. Qual foi a grande crise do governo de João Ficina? Foi porque se pegou um cara, um homem de bem, um homem pacato, botou, mas quem queria mandar não foi quem tinha voto. Tanto é que 4 anos depois saiu, teve 700 votos para prefeito, que é o saudoso Judélio. Foi lá, aconteceu com Paulo César e Juscelio. Depois aconteceu com Paulo César e o próprio Gustavo. Pessoas não ganham, entram no governo e depois quem sabe tudo é ele. Quer dizer, em total desrespeito à vontade popular. Porque se eu apoio um candidato e ele perde, a população está dizendo que me quer na oposição. E a oposição não significa ser contra, não é cobrar aquilo que quem ganhou prometeu que iria fazer. Aí os caras vão pro governo e aí apaga a fumaça. Porque é o seguinte, qual foi o grande problema de Alagoas? Joaquim ganhou a eleição com menos de 35% dos votos válidos, certo? Uma cidade onde você tinha figuras marcantes na política da cidade. Gosta ou não gosta, o Joséildo, o próprio Paulo César, o Radiovaldo eram candidatos que tinham suas raízes, está entendendo? E Joaquim não vinha com experiência muito boa. É preciso entender, isso aí é uma coisa para cientista, como é que se perde uma reeleição em Sátiro Dias, uma reeleição, ele sendo prefeito, e vem ganhar uma eleição em Alagoinhas. Aí a culpa não é de Joaquim, é dos políticos que aqui estão há muito tempo, tá entendendo? Então, se você pegar o governo de João Ficina, foi o mesmo núcleo. Se você pegar lá, Marco Antunes estava no governo Paulo César, João Rabelo estava no governo Paulo César, certo? Você vem para Joaquim, esse mesmo núcleo tá lá. E aí você pega pessoas que têm uma certa penetração na sociedade, mas que traz na bandeja dessa eleição dele pessoas que já provaram que não são bons para Alagoinhas. Essa é a questão. Eu vou mandar uns recadinhos aqui. Tem uma última pergunta para você, mas vou ser bem rápido aqui, ó. Oficina de cabelo, certo? Sua assinatura de beleza. Telefone 3422-4852 ou 9210-5072. Endereço Silva Jardim, número 55. Agende e faça sua avaliação gratuita. Reminarte, a propaganda ideal para o seu negócio, com o preço ideal para o seu bolso. Marcas, logos, painéis, panfletos e tudo que você precisa para alavancar sua empresa. 9959-3470. Cozinha Delivery Quero Mais, certo? Hoje é dia de Sexta das Delícias na Cozinha Delivery Quero Mais. É bom vocês conferirem. Quem não conhece, pede, experimenta. Aceitam todos os cartões com entrega R$14. Pegando no local apenas 10. Fica na rua Oscar Rabelo, número 208. Telefone 3033-1007 ou 8813-1202. Planeta Pet, tudo para o seu animal de estimação. Atendimento clínico para cães e gatos, além de contar com serviço de pet shop e centro cirúrgico. Fica na rua Luiz Viana, número 141, próximo ao Colégio Star. Boteco da Acarajé, ali na rua Barão de Cotegipe, de frente para o Jovem Posto, no início da Santa Terezinha, de segunda a sexta, das 17 às 22 horas. Espaço PC, desculpa, acontece. Rafa's Burger, o melhor e maior hambúrguer artesanal de Alagoinhas. Fica na Nona Travessa, Severino Vieira, Rua da Esquina do Pão. Delivery 9867-5906, 9867-5906.
Agrodog, tudo pro seu animal, rações, medicamentos, farelo, milho, produtos para piscina, você encontra na Agrodog, certo? O melhor preço da cidade, cobre qualquer preço, certo? Qualquer oferta nas rações das marcas Golden, Sinotrato, Magnus e Gips. Fica na rua Conselheiro Dantas, número 170, após a Praça Kennedy, telefone 3183-0519. Braseiro Pizzaria, pioneiro em pizza gigante, pizza gigantesca em Alagoinhas. Na compra de 2 pizzas a entrega é grátis. Telefone é 98-342-4773. Obi-Wan Kenobi, tá me escutando, querido? Bota um beijezinho pra mim, na moral. Sanseu Fitness, quer cuidar da saúde, manter um corpo sarado? Só lá na Sanseu. Passe lá, escolha a modalidade, faça uma aula experimental. Telefone 3033-0525. Rua Silvino Vieira, número 1393. Por último, porém não menos importante, Reality Lan House e Conveniência, sua imaginação realizada. Rua 7 de setembro, número 79. Certo? De domingo a domingo, das 8 às 22 horas, fica aberto. O telefone para contato 9971-7669 e o delivery 9967-7851. Um abraço aí pro meu amigo Moacir. Pergunta que eu queria lhe fazer por último, Tonho. Se você acredita que essa operação que esteve aqui da Polícia Federal a Óferos e levou o empresário Alex, você que comentou que essa operação ela abrangia tanto um caso que ultrapassou de uma gestão para outra, você acredita que a Polícia Federal volta aqui para levar mais alguém? Veja só, a operação, não, o contrato atravessou o governo Joaquim. Sim. Certo? E esses contratos, os valores se mantiveram no mesmo patamar. Pra você ter ideia, em 2016, o governo Paulo César pagou 7 milhões e 700 a essa empresa. O governo Joaquim pagou 7 milhões e 250. E para você ficar mais surpreso, caiu já em 2018 para 3 milhões e pouco. Então, para você ter ideia que alguma coisa está errada, não sou, aí é papel do Ministério Público, mas eu creio que volta. Eu creio que volta porque a essência dessa operação não é uma coisa que se fez a partir só do empresário. É lógico. Certo? Do corruptor. Precisa saber esse elo que ele tinha dentro do governo. Além de tudo, dizem que ele está sozinho lá, né? Precisa de alguém para fazer companhia. Não, eu tenho informações que está ele, Luiz Argolo, o ex-prefeito de Santa Amaro que saiu, estava lá também, e tinha uma outra figura conhecida, estavam os 4 na mesma cela. Estavam dividindo cela. Mas para não perder a oportunidade, você perguntou qual seria a secretaria mais imoral. Exatamente. Eu vou colocar a Procuradoria, porque a Procuradoria, no que pese se arvorar nas justificativas legais, essa prática que em momentos os próprios tribunais têm condenado de contratar empresas sem a licitação, o resultado desses contratos tem sido muito ruins. Há de todos estarem acompanhando a falta de dentistas na cidade. E aí se alega que acabou aqueles contratos que tinham, só poderiam ser renovados por uma vez, mas que faltava a tal da licitação, que essas empresas que foram contratadas sem licitação estariam para fazer, para que se tivesse a contratação desses dentistas. Então eu acho que ela se prende muito na questão da justificativa legal, muito presa à questão penal da administração, mas esquecendo dos princípios da administração, onde ali recai também a questão da transparência e da moralidade. Então eu acho que o ponto mais imoral daqui de Alagoinhas é a questão da Procuradoria do município em toda a sua estrutura. O Elmar quer saber que data você pode estar aqui no Intera para os debates dos pontos que foram tocados no SAE relativos à gestão dele. Você vê como é que pode abrir mão de um cidadão desse como Elmar, né? Eu tenho certeza que maior do que a vontade do que me confrontar é trazer a verdade. Elmar, domingo eu estou indo para o Rio de Janeiro, até inclusive eu passei para você. Vou ficar lá até o dia 26 de dezembro. E a partir daí eu gostaria de poder mandar um programa nesse vulto, mas eu fico à disposição de vocês que organizam. E a gente, a partir do dia 26, pode ser dia 1º de janeiro, pode ser 31 de dezembro, eu estou em Alagoinhas. O programa inteiro entra em férias a partir do dia 21 de dezembro e voltamos lá pelo dia 7, entendeu? Adoraria começar o ano tendo esse debate. Não, se vocês estiverem aqui, estiverem disponíveis, então já fica aí a marcação. Tonho, a gente extrapolou totalmente o horário. Aquele rapaz ali vai me açoitar quando acabar aqui a entrevista. Eu queria te agradecer imensamente
pela sua presença, por não ter refugado nenhuma pergunta, pelo respeito e o carinho que você tratou esse programa, e te dizer que sempre que você quiser vir aqui para debate, para denúncia, para falar do que você quiser, esse programa sempre estará de portas abertas para você. Quem agradece sou eu, tá entendendo? Eu acho que um programa como esse só tem engrandecer e criar, serve como um bálsamo para a gente de ver que tem pessoas que estão ouvindo, principalmente para discordar. Porque a facilidade em aceitar as coisas quando são ditas, normalmente elas são precedidas de pouca análise. E quando elas são discordadas daquilo que ele coloca, são pessoas que têm um outro viés de analisar. E eu creio que é daí que você cria o consenso, tá entendendo? A política não é a arte de conviver com o consenso, é a arte de conseguir sobreviver dentro dos dissensos, tá entendendo? Então eu que agradeço, estou sempre à disposição, eu sou fã de discutir Alagoinhas, eu preciso me preparar inclusive mais, discutir o Brasil, e tenho certeza que cada vez mais vocês irão conseguir um público maior e também mais informado, porque quem ouve uma vez não deixa de ouvir. Eu peguei aqui, sempre possível, a informação, sempre peguei a de Juscelio, peguei a de João Lopes, peguei da Naila, tá entendendo? Naila tá aí também enfrentando poderosos por conta do posicionamento dela, tá entendendo? Já disse a ela que dentro das minhas possibilidades, todo lado dela. Mulher Maravilha de Alagoinhas. Mulher Maravilha. Alagoinhas consegue nascer essas coisas que é patrimônio da humanidade. Um Iracigama é um patrimônio da humanidade, independente de que governo. Tá chateada com a gente. Está servida. Tá um pouquinho chateada com a gente.